Olá, 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 boa noite, minhas amigas do vinho. Feliz Dia das Amigas para todas aqui. E nada, vamos ter hoje uma aula bem interativa e com muito frio, gente, com muito frio. Não sei vocês aí, mas olha como é que eu estou aqui. Hoje o negócio está pegando. Eu estou de cobertor, hoje eu vou dar aula de cobertor, ó, de mantinha. Ai, 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 oi, oi, oi. Quem está por aqui? Vamos falando. Oi, oi, Patrícia, tudo bem? Bem-vinda. Que frio, amigas, que frio. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Ai, deixa eu ajeitar aqui um pouco. Nossa, com esse frio a gente fica até com, com tudo congelado, até o cabelo acho que congela. Quem está chegando por aqui? Vamos ver. Patrícia, boa noite. Quem mais que está vindo? Deixa eu avisar as meninas que nós já estamos aqui no ar. E aí, me conta aí, como é que estão a semana de vocês? Como é que estão as coisas? Muitos vinhos. Olha, com esse frio todo, eu acho que tá bom para a gente tomar um vinho, né? Um vinho, mas tem que ser um vinho quente. Bom, queria perguntar, né, para vocês, e assim, que me escrevam aqui durante a aula os vinhos brasileiros que vocês forem lembrando que vocês já tomaram, né? Algumas marcas, ou vinhos, ou estilo, ou a uva, né? Vão puxando pela memória o primeiro vinho brasileiro, aqueles que vocês já estão habituadas, vão puxando na memória, mas não deixa só na memória, não, vamos compartilhar com as amigas. Aqui a gente está num ambiente entre amigas, né? Então, entre amigas a gente conta as coisas que a gente já fez, as coisas que a gente gosta. Então, hoje vai ser um dia da gente também compartilhar isso, né? Compartilhar um pouco também o nosso conhecimento aqui coletivo sobre os vinhos, né? E especialmente os vinhos brasileiros, que a gente tem mais acesso, que a gente conhece praticamente desde sempre, né? Que a gente sempre teve mais acesso a eles. Então, seria muito bacana compartilhar, né? Esses vinhos que vocês já beberam, ou querem beber, ou têm o desejo de beber, né? E que isso ajude a todas aqui a ter esse conhecimento coletivo, né? Muito bem. Desculpem que hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, porque assim, o que que acontece? Essa aula, ela faz parte do nosso programa Castalha Mulheres do Vinho, que é o nosso curso de mentoria, é a mentoria das mulheres do vinho. E, na verdade, antes da aula, a gente sempre faz um Zoom com as alunas, né? Então, a gente abre uma sala, todas as aulas que a gente faz, ou a gente faz aula no Zoom, ou quando a aula é aqui, a gente faz uma meia horinha de Zoom para a gente conversar, se atualizar da semana, tirar dúvidas, enfim, trocar ideias. Então, sempre tem o Zoom, depois a gente vem para cá. E aí, hoje a gente estava trocando algumas ideias bem legais lá, e aí, por isso que eu dei uma atrasadinha aqui, então me desculpem, tá? Mas é isso. Então, sempre a gente faz isso com quem já é aluna, né? E vocês que não são alunas são muito bem-vindas aqui à aula, né? São muito bem-vindas a compartilhar também com a gente essa aula, que depois são aulas extras do programa, que a gente está gravando aqui, e depois eu deixo lá na plataforma do curso, né? Para as alunas da mentoria. E depois eu vou até editar uns trechinhos para deixar também aqui no YouTube, alguns trechinhos também, para quem não pôde assistir a aula, né, poder um pouco ter algum aprendizado aí. Perfeito? Bom, então é isso. Bom, vamos começar, tá? Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, como sempre, para a gente poder, para eu poder apresentar. Não vai ser uma aula muito longa hoje, tá? Como eu comentei, não é uma aula um pouco mais interativa mesmo, né? Então, a ideia dessa aula é a gente trocar um pouco de ideias sobre a nossa experiência aí com os vinhos brasileiros, para a gente o quê? Perceber nós, mulheres, como nós interagimos com os vinhos brasileiros, né? Se a gente gosta desse estilo de vinhos que nós temos aqui produzidos no Brasil, né? E como é que a gente sente esses vinhos, o que parece para nós, né? E qual a nossa opinião, formar uma opinião, especialmente no nosso país, que é um país vinícola, né? Ainda que não tenha aquela tradição tão antiga, né, quanto o velho continente, mas sim, somos um país do novo mundo do vinho, né? Os países jovens aí produtores. Então é isso, meninas, vou compartilhar aqui minha tela e depois eu volto por aqui.
Bom, então, oficialmente, sejam muito bem-vindas aqui à nossa aula aberta da Escola das Mulheres do Vinho, né? E hoje a gente vai justamente conversar sobre esse gosto feminino com relação aos vinhos do Brasil, né? Como as mulheres, como nós, mulheres, mulheres do vinho, mulheres que gostam de apreciar as coisas boas da vida, que gostam de conhecer novidades, que gostam de valorizar aquelas coisas que têm o seu valor. Nós, como mulheres, nós sabemos muito bem que as coisas têm o seu valor, e nós gostamos de saber valorizar aquilo que tem importância, né? E os nossos vinhos brasileiros, nossos vinhos do Brasil, têm muita importância para nós, porque, afinal de contas, como eu estava falando no começo aqui, na introdução, nós somos um país do novo mundo do vinho, né? Nós somos um país produtor de vinhos, importador, mas também, vocês sabiam que nós exportamos vinhos? Os vinhos brasileiros estão também pelo mundo afora. Nós não somos somente importadores. Então, isso é muito interessante, porque através do vinho, a gente tem esse intercâmbio cultural também, né? A gente conhece a cultura de outros países através do vinho. E a gente espera que os outros países também nos conheçam, nos reconheçam, né? Através também dessa linguagem do vinho, sabendo que nós também temos essa cultura e que nós também temos condições aqui de produzir bons vinhos, de produzir vinhos que atendam não só o nosso gosto, mas também atendam aí o gosto de outras pessoas aí ao redor do mundo. Afinal de contas, o mundo do vinho é isso, né? É a interação, a conectividade, é colocar a gente em contato com outros ambientes, outras culturas, né? Outros modos de entender o vinho. Então, é isso aí, meninas. Bem-vindas aqui à nossa aula. Feliz Dia das Amigas, porque hoje é um dia das amigas também, né? E é isso, vamos começar. Bom, vamos lá. Os vinhos brasileiros. Então, hoje a nossa aula vai ser uma aula um pouquinho focada aqui na enohistória, na nossa história dos vinhos, né? Então, nós, um país relativamente jovem, né, no Novo Mundo, descobertos aí, recém-descobertos, como foi que aconteceu isso, da gente ter vinhos aqui? Porque quando se descobriu o Brasil, se descobriu um território totalmente novo, totalmente virgem, né, totalmente diferente, com coisas muito diferentes, inclusive produtos que existiam aqui, que não existiam na Europa, mas também que muitas tradições e muitas coisas da Europa vieram, né? Com eles, com esse descobrimento também, vieram as pessoas, vieram os hábitos, vieram a cultura, deu algum choque ali, claro, tivemos choques aí culturais, mas é muito interessante a gente perceber, né, que a nossa história aí, de 1500 aí para frente, é que começa toda uma questão aí desse relacionamento com o resto do mundo e essa colonização, né? E o que acontece? Também é muito curioso a gente perceber as nossas origens, né? Nós fomos descobertos aí pelos portugueses, que já tem também uma tradição vinícola de muitos anos, né? E justamente a nossa enohistória começa no descobrimento, né? E vamos lá. Então, segundo Cabral, no começo... Opa! Ai, meninas, desculpa, eu errei aqui, peraí. Ai, caramba, não é essa foto, não. Peraí, esse não é o Cabral que eu quero falar, tá bom? Então, peraí. Opa, peraí. Aqui... Este é o Cabral. Então, segundo Cabral, Carlos Cabral, que é o autor do livro Presença do Vinho no Brasil, ele nos conta, ele fez um livro, justamente esse livro, né, Presença do Vinho no Brasil, ele nos conta um pouco dessa história do vinho, e principalmente detalhes, curiosidades, né, de como que foi esse começo do vinho e toda essa evolução que a gente teve no vinho brasileiro. Então, não é o nosso Pedro Álvares Cabral, mas é o Carlos Cabral que vai nos contar esses detalhes, tá? E aqui, uma das coisas que ele logo de cara já comenta, né, é que quando se descobriu, né, quando se descobriu o Brasil, se dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, né?
e cada português recebeu um lote dessas terras para começar essa colonização. E a capitania hereditária, né, de São Vicente foi aonde se começou as primeiras experiências, né, no nosso litoral paulista, que as primeiras experiências com vites viníferas, com vinhedos, né, com vinhas que eles trouxeram para fazer essa experiência, tentar, né, produzir seu vinho. Afinal de contas, tinha o hábito do consumo do vinho, mas também tinha a necessidade religiosa, né, de ter o vinho para as celebrações religiosas que também vinham na bagagem dessa cultura europeia. E eles tentaram produzir ali na Serra, lá em Cubatão, e não deu certo, não teve um bom desenvolvimento. Então, eles foram subindo a Serra e eles chegaram aqui no Planalto Paulista, né? Chegaram aqui em São Paulo, e, segundo Cabral, né, um dos primeiros vinhedos, né, um dos primeiros locais onde eles plantaram e que deu certo e que começou-se uma pequena produção ali, foi ali onde há o Largo da Concórdia, hoje ali no Brás, né? Então, foi um dos primeiros vinhedos que começaram a produzir, onde se adaptou, né, a uva, a parreira, e conseguiram ali, então, uma certa produção de vinhos, né? Que, inclusive, ele comenta que o primeiro vinho, oficialmente, né, relatado aí, foi o vinho utilizado na missa, né, de inauguração ali do Colégio de São Paulo, pelo padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que estava ajudando, né, o Manuel da Nóbrega, e que muito, né, claro, que muito que provavelmente o vinho que eles utilizaram foi esse vinho produzido ali no Brás, né. Agora, depois disso, eles começaram a perceber que aqui em São Paulo, então, tinha essas condições de desenvolver, e aí esses vinhedos se espalharam aqui pelo Tatuapé, e eu falo aqui pelo Tatuapé porque eu sou do Tatuapé, então eu já falo, caramba, eu nasci entre vinhedos aqui, vinhedos antigos, porque aqui no Tatuapé eram fazendas, inclusive eu moro num bairro, né, que chama Carrão, que era do conselheiro Carrão, que era de um dos conselheiros, né, dos nobres daquela época, e se produziam vinhos aqui no Tatuapé, né, e aí sim, tem várias histórias curiosas, aqui toda nessa região, né, eu falo Tatuapé, mas toda essa região aqui, e foi indo até Mogi das Cruzes, né, que também é aqui para esses lados. Então, é interessante a gente perceber que desde o princípio, né, desde o descobrimento, já se trouxeram aqui vites viníferas para tentar realmente vinificar. E por quê? Porque esses portugueses que receberam essas terras, eles vinham de regiões também produtoras de Portugal, né? Eles vinham do Alentejo, eles vinham da região do Porto, eles vinham de regiões que produziam vinhos, e já tinha essa tradição de vinhos, e eles trouxeram para justamente também implantar aqui, e fizeram essa tentativa. O que ocorre é que não deu muito certo a princípio, porque justamente as condições do clima, o terroir, que a gente já conhece, clima, vegetação, solo, ciclos, né? A gente está no inverso justamente do que a Europa. Então, eu compilei aqui alguns momentos, marcos históricos aqui, da Associação Brasileira de Enologia, que ela vai nos marcando como é que aconteceu essa evolução, né, da nossa história do vinho. Então, como eu comentei, lá em 1532, na capitania de São Vicente, que foi recebida, né, pelo Martim Afonso de Souza, ele começou a tentar plantar e vinificar. Mas, na verdade, depois, Brás Cubas, que foi quem fundou a cidade de Santos, foi quem realmente estimulou, né, a produção e fez o primeiro vinho no Brasil, né, e foi ele que justamente deu esse pontapé inicial ali. Agora, depois disso, o que aconteceu? Aqui em São Paulo, realmente não prosperou muito essa iniciativa. Então, o que aconteceu foi que lá no Rio Grande do Sul, também promovido, né, pelos jesuítas, e a gente lembra que o vinho estava muito ligado às celebrações, né, celebrações religiosas, ao vinho para missa, realmente, né, e foi o jesuíta Roque Gonçalves, que lá nos Sete Povos das Missões levou justamente, começou, né, a vinificar no Rio Grande do Sul,
a levar também a tentar, né, cultivar, e lá realmente houve uma melhora, né, houve realmente uma adaptação melhor, até por conta da região, do clima, né, então tudo isso foi ao longo da história acontecendo, né, aos poucos. Agora, o que acontece? Teve realmente uma grande evolução quando esses casais, vieram 60 casais açorianos e madeirenses em 1742. Eles se radicaram no Rio Grande, em Porto Alegre. E aí eles trouxeram realmente essa tradição de cultura, de agricultura, de cultivar, né? E aí eles começaram realmente a levar mais a sério ali esse plantio e a elaboração de vinhos. Tanto é assim, né, que em 1813, o Dom João VI, ele reconhece realmente o plantio dessa região e os vinhos dessa região, ele reconhece a qualidade e essa região como uma região produtora realmente, né, plantio de videiras e produção de vinhos lá no Rio Grande. Então, ele reconhece esse vitivinicultor, né, o Manuel de Macedo Brum da Silveira, como a pessoa que realmente está fazendo esse trabalho e está conseguindo cultivar e produzir esses vinhos aqui no Brasil. Agora, realmente, o que aconteceu? Eles tentaram muito fazer os vinhos com as vites viníferas, porém, a gente tem muita umidade, né? O nosso clima, o nosso solo, chuvas, umidade, as temperaturas. Então, as vitiviníferas sofreram muitos ataques de fungos, e elas não prosperavam, acabaram, realmente os vinhedos acabaram morrendo, e não se conseguia realmente prosperar com isso. Então, o que aconteceu é que o Tomás Master, ele introduziu a variedade Isabel, que é uma vitis lambrusca, que é mais resistente às pragas. Tanto assim que as vitis lambruscas, as vitis americanas, elas são resistentes à filoxera, que foi uma praga que dizimou o vinhedo europeu, né? Realmente acabou com praticamente quase todo o vinhedo europeu, e essas uvas, elas são resistentes a muitas pragas. Então, a partir dessa variedade Isabel, esses vitivinicultores começaram a trabalhar, a produzir com essa uva, né, e a verificar a adaptação dela aos vários terrenos ali no sul. Né? Agora, foi mesmo, na verdade, a arrancada mesmo, que se deu com a chegada dos italianos. E isso aconteceu em 1875, porque com essa chegada da colonização italiana, mudou-se a mentalidade também. Não é só uma questão de vinificar ou de ter um produto como agricultura. Eles trouxeram cepas originais, também originárias do Vêneto, italianas. Elas também não conseguiram prosperar, né, por conta dessas questões. Porém, esses italianos, as famílias colonizadoras, elas tinham o hábito do consumo de vinho como um alimento, fazia parte da sua dieta, da dieta mediterrânea, da sua dieta do dia a dia. E é isso que eu acho que é o que eu mais, assim, na minha opinião, é o grande mérito do nosso vinho brasileiro, se deve a esses colonizadores que trouxeram a cultura do vinho e incorporaram essa cultura ao dia a dia. Pelo menos, tudo bem, a gente está aqui em São Paulo, a gente sabe que o Brasil é muito grande, que talvez no Nordeste não tenha sido incorporada essa cultura. Claro que não. Mas essa cultura que começa no sul do Brasil e de alguma maneira se espalha, né, por conta dessa questão das origens. Eles vão passando de geração em geração essa questão do vinho fazendo parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Aquele vinho de mesa, aquele vinho para o seu almoço de domingo, aquele vinho que faz parte não só da bebida como em si, mas de toda uma trajetória ali de cultura vitivinícola, de campo, de cuidados desde a parte do campo, né, da plantação da planta, de cuidar dessa uva que nasce ali no campo, até a elaboração realmente do vinho. Então, esse acho que é um marco muito importante, porque é a partir daí que essas famílias formam, né, a sua produção para consumo caseiro, mas é essa produção que lá na frente vai dar origem às vinícolas, a uma produção já para comércio, uma produção já para venda externa. E aqui vocês podem perceber que já não é mais aquele vinho
ligado à questão religiosa, mas sim a uma questão já de hábitos de cultura e de alimentação, né? Faz parte realmente já dos seus hábitos do dia a dia. E aí, esse daqui é um marco muito importante na nossa história aqui do vinho no Brasil, né? Sem ele, talvez, a nossa história seria muito diferente. Bom, aí é aquilo que eu comentei, as cepas morreram, né? Aquelas doenças que atacavam, e no final das contas, eles desenvolveram essas vites lambrusca, a Isabel e outras variedades que eram mais resistentes e foram mudando os terrenos para eles poderem justamente verificar onde que elas se dariam melhor e aonde eles poderiam continuar com essa produção. Agora, a partir daí, a gente teve, então, né, um longo período aí desses vinhos que realmente não são considerados, né, como vinhos, como tal, vinhos finos, né, vinhos que realmente têm essa categoria, que são os vinhos de vites viníferas, que são as uvas apropriadas para fazer vinho. Então, eram vinhos mais, como eu posso dizer, mais simples, né, não tem todas aquelas qualidades, eram vinhos de uvas comestíveis, que tem seu mérito, sim, por serem vinhos e fazerem parte da dieta, mas que não traziam todas aquelas questões de aromas, de estrutura. E aí, o que acontece? Até esse momento, então, se considerava que o Brasil não poderia produzir vinhos bons, de qualidade, mas não é isso, é que, na verdade, não estava conseguindo, era o cultivo das uvas adequadas. Até que, nos anos 70, chegaram as vinícolas ligadas a multinacionais, tipo Moët Chandon e outras, né, que começaram a descobrir na Serra Gaúcha um grande potencial para fazer vinhos de qualidade e plantar as vites viníferas. Só que agora, com equipamentos de tecnologia, também com técnicas de vitivinicultura que pudessem ser mais modernas, que combatessem essas pragas, que fizessem estudos mais detalhados de onde ela pode realmente se desenvolver. E aí, a partir daí, se começou uma nova vitivinicultura brasileira. Então, vocês podem notar que a partir daí é que se começam, né, a plantar e a depois produzir esses vinhos, né, de qualidade, com esse caráter. E também começando já a pensar na vocação do Brasil para determinados estilos de vinhos, para determinados tipos de uvas, né? E aí sai um pouco daquela agricultura familiar, e aí já se começa a trabalhar também essa questão do comércio, de melhoria, de expansão desse mercado, para trazer esses vinhos que não ficassem mais só localmente ali no sul do Brasil, mas que começassem a chegar aqui para as nossas outras regiões do Brasil, né? E como eu falei também, até exportar para o resto do mundo. Então, isso também é muito bacana, né, a gente perceber essa evolução e valorizar isso, né, valorizar esse trabalho, que é um trabalho árduo aí. Isso tudo acaba vindo, em 2012, acaba surgindo justamente um caminho aí para a evolução e para o futuro dos nossos vinhos, que foi a primeira, né, a criação aí da nossa primeira denominação de origem, do Vale dos Vinhedos. Né? Esse é o marco que, a partir daí, começa uma nova história, começa uma nova evolução aí para a nossa vitivinicultura. Então, percebam que é muito recente, né, essa questão desses vinhos, dessa qualidade. Isso é muito bacana, porque a gente faz parte disso, a gente está dentro desse momento. Né? Eu me lembro, olha, para vocês terem ideia, eu fui para a Espanha em 1998, né? Ou seja, quando eu cheguei na Espanha, que é um país de vinhos, é um mar de vinhos, lá esse conceito da denominação de origem já estava muito consolidado, né? Estava muito, muito consolidado. Também não é que seja tão antigo, mas a tradição, na verdade, o conceito de transformação dessa denominação de origem é também considerar toda aquela tradição da região produtora e valorizar e proteger os produtos daquela região, né? Como produtos de origem, né? Originários daquele lugar e feitos daquela maneira.
né, com aquelas uvas, com aquela técnica, e aqueles produtores que seguem esses parâmetros de qualidade. É um selo de qualidade também, que o consumidor reconhece. E olha que interessante, em 2012 a gente acaba tendo essa primeira denominação de origem, e nós vamos ver que não para por aí, né? Não acaba, essa história só começa, só está começando. Então, justamente, vamos dar uma olhadinha no mapa do vinho brasileiro. A partir dessa denominação de origem, surgiram outras denominações ou outras referências certificadoras de qualidade e de origem de vinhos. São as indicações geográficas, que é o IG, né? E que reúne associações de produtores também. Como a gente ainda não tem isso totalmente desenhado, né, assim, são todas legislações, porque para você certificar esse vinho, né, ou essa região, precisa realmente ter órgãos, né, que regulamentem isso, que regulem essa produção e que possam certificar que realmente tem a origem e a qualidade esperada. Então, olha que interessante, a gente tem em vermelhinho ali, em rosinha, a gente tem as indicações geográficas, né, que são registradas no INPI. E aí, olha quantas que a gente já tem lá no sul. Olha, a gente tem a IP Campanha Gaúcha, não é ainda uma denominação de origem, então, mas é vinhos de indicação de procedência, né? Então, procedem de lá. A IP Altos Montes, a IP Pinto Bandeira, tudo no sul, né? A DO Vale dos Vinhedos, que aí sim é uma denominação de origem. A indicação protegida Monte Belo, Farroupilhas, né? Vales da Uva Goethe, né? Goethe, falando acho que está certo em alemão, né? E a gente tem, por exemplo, em Santa Catarina, uma outra região, que são os vinhos de altitude de Santa Catarina, que são indicações geográficas que estão ainda sendo estruturadas, tá? Ainda não tem o IP, né, ou a indicação geográfica registrada do INPI, né, que aí tem toda uma série de documentação e de regras, mas já tem na Santa Catarina os vinhos de altitude, né, e os Altos de Pinto Bandeira também, que é outra região separada. E lá no Nordeste, que a gente falou, nossa, no Nordeste, como é que esse vinho lá do Sul ia impactar o Nordeste, né? Como é que o pessoal do Nordeste poderia ter acesso a essa cultura do vinho? Pois tem sim, e tem esse acesso justamente porque lá também se desenvolveram projetos de vinícolas, especificamente no Vale do Rio São Francisco, várias delas, né? Uma região que é muito produtora de frutas e que, com a tecnologia e com, inclusive, assessoria de vinícolas estrangeiras, vinícolas europeias, se fizeram aí joint ventures para poder justamente desenvolver aquele tipo de terroir e, com essa tecnologia, desenvolver vinhos lá no Nordeste. Então, a gente tem aí Vale do São Francisco, que também produz aí vinhos brasileiros. E temos outras regiões que estão aqui nesse mapa, que estão justamente em desenvolvimento, que estão justamente, algumas regiões em Minas Gerais, em São Paulo, que estão justamente nesse processo de desenvolvimento de coisas muito interessantes no vinho brasileiro. Então, assim, nós estamos vivendo esse momento, meninas, e eu acho que para nós, que estamos aqui em busca também de desenvolver sempre nosso gosto pessoal pelos vinhos, conhecer esses vinhos vai nos dar muita bagagem também para entender os vinhos do nosso país, né? Então, isso é muito legal. Bom, aqui, dando uma amplificada nas regiões, vocês percebem, olha, que não é todos os lugares que produzem, e às vezes, próximos a um lugar, você tem outro lugar, até grudadinho, por exemplo, na Serra Gaúcha, você tem ali os campos de cima da serra, que representa outro terroir, outro tipo, até de variedades, ou de tipo de terreno, de vitivinicultura. Então, mesmo juntinho, você tem diferentes regiões. Isso é muito comum, isso acontece em vários países aí produtores. Ali a campanha, né, a campanha gaúcha, que faz essa divisa com o Uruguai, e que é muito interessante, né, a região que ela está localizada é uma das regiões mais promissoras aí também, para vinhos de qualidade, e junto a ela tem a Serra do Sudeste, que
está bem junto, mas representa um outro tipo de região, de terroir. E lá no Vale do São Francisco, né, tem uma ampla região ali que pega, na verdade, a Bahia, praticamente, mas também pega um pedacinho ali de Pernambuco, né? Então, pegam 2 estados. E o Planalto Catarinense, que também é uma macro-região, mas subdividida em regiões, né, em micro-regiões ali internamente, que fazem diferença na hora da produção do vinho. Bom, ainda em detalhes para vocês, tá? E aí mais para mostrar que olha como é que a gente está posicionado com relação à Argentina e com relação ao Uruguai e nos paralelos, 32, 30, 32 ali, né? Como que a gente está posicionando nessa região, mas mesmo fora dessa região, a gente ainda continua tendo aí essas produções. Então, aqui, ó, para vocês perceberem aquilo que eu comentei, das influências que você tem, né, de regiões que estão mais para dentro do continente, regiões que estão mais aqui próximas, né, do Atlântico, ou são regiões mais serranas, mais altas, enfim, a gente tem aí micro-regiões produtoras, e vocês vão verificar isso sempre na sua garrafa de vinho também, porque vai dizer qual é a origem, né, da onde ela vem. Sendo que a denominação de origem sempre tem um selo que identifica esses vinhos de procedência daquela região. No caso, a nossa denominação de origem é a Serra Gaúcha. E brasileiros e premiados. Então, eu queria trazer para vocês aqui, na verdade, pontuar alguns desses vinhos brasileiros, não dos vinhos em si, mas dos produtores, porque cada produtor produz vários tipos de vinho, com vários tipos de uva, né? E na verdade, a gente tem acesso a esses vinhos, e aí a ideia aqui é chamar a atenção de vocês, para que na hora que vocês forem comprar os vinhos, vocês despertarem aquele nosso C do GCP, que é a curiosidade. Lembram do nosso método de escolher vinhos, GCP? Você escolhe pelo gosto, combinado com a curiosidade e alinhado com o preço que vai te trazer o custo-benefício, alinhado também com o seu orçamento, dentro daquele seu orçamento, aquilo que vai te transmitir de gosto pessoal, mais a curiosidade. Então, aqui hoje eu quero estimular o C da curiosidade, para que vocês possam ir conhecendo pouco a pouco aí os nossos vinhos brasileiros, muitos deles vinícolas e vinhos premiados no Brasil e premiados no exterior. Quando a gente fala premiados, aqui temos que explicar uma coisa importante. Esses prêmios que são validados e que você vê na garrafa, são prêmios em geral, né? E vocês podem ler no selinho, são concursos oficiais, tá? São concursos, não adianta dar um prêmio, alguém deu um prêmio para o outro, mas assim, são regras oficiais, não é simplesmente um prêmio à toa, né? Então, realmente, são concursos de vinhos, onde vários vinhos são avaliados por jurados internacionais, dentro de regras estabelecidas pela Organização Internacional do Vinho e da Uva, né? Do vinho e da vide, desculpa. Porque, na verdade, aí sim você tem uma certificação. Geralmente são degustações às cegas, onde o jurado não sabe que vinho que ele está degustando. Então, quando a gente fala, o vinho brasileiro foi premiado na França, os jurados não sabiam se era um espumante francês, um espumante espanhol, um espumante italiano ou um espumante brasileiro. E quando eles dão aquele prêmio, realmente é uma certificação, um reconhecimento muito importante, porque foram degustados por várias pessoas às cegas e no meio de vários vinhos da mesma categoria, mas todos eles com a excelência. Então, é muito interessante isso. Isso é um ponto bem importante para vocês conhecerem. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui algumas vinícolas. Por exemplo, já começamos aqui com a Garibaldi, que é uma vinícola muito premiada, o espumante moscatel deles ganha muitos prêmios, né, e é uma vinícola de mais de 90 anos. E só em 2020 eles já ganharam 67 prêmios em toda a sua linha aí de espumantes e de outros vinhos também que eles produzem, né? Então, a Garibaldi é uma das vinícolas aí brasileiras que vocês podem dar uma olhadinha aí no rótulo e experimentar.
A Vinícola Aurora, super conhecida, ela justamente é da época da chegada dos imigrantes italianos, de 1875, que na verdade se reuniram em cooperativas, eram pequenos produtores se reunindo em cooperativa para fazerem a produção em conjunto. E a mais premiada, né? Ela é a que mais recebeu prêmios nacionais e internacionais, mais de 700 prêmios aí, ao longo da trajetória, se modernizou muito, e ela é muito reconhecida, exporta seus vinhos também, e é muito reconhecida aí pela gama, que ela tem várias gamas também, né, meninas, assim, desde uma gama mais simples até gamas mais altas aí de vinhos. A Terra Nova é do Vale do São Francisco, e é um projeto mais moderno, mais recente, desenvolvido pela Miolo Wine Group, né? A vinícola Miolo, ela tem um grupo de várias vinícolas que compõem, inclusive ela tem parcerias também no exterior. A Miolo hoje é uma das empresas que mais exportam vinhos também para todo o mundo, e esse projeto Terra Nova é justamente o projeto que eles desenvolveram lá no Nordeste. Então, é bem recente e é bem interessante da gente conhecer também. A vinícola Rio Sol é outra vinícola que também fica no São Francisco, em Lagoa Grande, né, em Pernambuco, do lado de Pernambuco, e é um projeto de uma parceria de um grupo do Dão português. É um projeto português no Brasil, onde eles também exportam grande parte desses vinhos para Portugal, para a Europa, através de Portugal. É um projeto que envolve bastante tecnologia, lembrando que lá no Rio do São Francisco, eles desenvolvem, e isso está permitido ali na região, eles desenvolvem 2 safras por ano, né? Então, é muito interessante, a produtividade é alta, mas também essa qualidade desses vinhos. Então, Rio Sol é uma vinícola que vale a pena a gente conhecer também os seus vinhos aí, os vinhos do Nordeste. A Guaspari, né? A Guaspari, ela está em Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Então, lembra que lá no começo, São Paulo, tudo bem, começou ali pelo litoral, não deu muito certo, subiram a serra, chegaram aqui na capital, que não era capital, era só o Planalto Paulista, deu mais ou menos certo, mas não deu super certo, foram para o sul. Mas, muito mais recente, né, muito mais recentemente, então, na verdade, olha, por exemplo, eles produziram o primeiro vinho em 2008, né, não faz tanto tempo assim, mas houve um projeto, se eu não me engano, agora eu não vou ter os números direitinho, mas o governo do estado de São Paulo promoveu muito, acho que nos anos 2004, 2005, no começo dos anos 2000, o próprio governo, né, na Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, fez projetos para todas aquelas vinícolas, né, de São Paulo, vinícolas aí de tradição, daqueles nossos famosos, queridos e queridos e também às vezes odiados vinhos de garrafão, né, que quem nunca tomou um vinho de garrafão, que levante a mão, porque todas nós acho que já provamos, né, e já tomamos, e era o que nós tínhamos, realmente, se convertessem também em projetos de vinhos com vites viníferas, de vinhos de qualidade. Então, Jundiaí, São Roque, várias regiões que se identificaram, né, como regiões potencialmente produtoras, né, e muitas dessas regiões eram regiões que eram dedicadas ao café, né, que era uma cultura também que se fazia e que, de repente, se reconverteu. No caso deles, né, era uma fazenda de café que eles reconverteram, então, a plantação a plantar vinhedos. Eles plantaram, claro que antes de 2008, para depois poder produzir esse vinho a partir de 2008. Né? E são vinhos com muito cuidado, são vinhos que a gente até chama vinhos de boutique, né? Porque são vinhos com menor quantidade, mas altamente, com muita qualidade, né? Alto investimento na qualidade desses vinhos. A gente tem também a Vinícola Terra, que é um projeto também muito recente, já em Santa Catarina, e é bem moderna, é um projeto que nasce em 2013, mas com esse conceito também de aproveitar justamente a questão de clima,
a questão de altitude, a questão de todo um terroir diferenciado em Santa Catarina e começar um desenvolvimento, né? Também em uma fazenda, eles começam a produzir. E é um projeto muito diferenciado também, e todas essas vinícolas também, elas também partiram para um outro desenvolvimento, que é o enoturismo. Elas também encontraram aí a questão, né, que todos os países vinícolas, praticamente, eles valorizam muito, não é só o vinho e a vinícola como um produto comercial, mas também é o enoturismo, é o entorno, essa cultura do vinho, é o restaurante acoplado a uma visita à vinícola, acoplado a que você possa degustar os vinhos num ambiente diferenciado e viver uma experiência diferenciada quando você está ali naquela vinícola. Isso é muito desenvolvido, né, pelos americanos, nas suas vinícolas lá da Califórnia, também os europeus, um pouquinho mais fechados eles eram, mas também se desenvolveram projetos, né, de enoturismo e enogastronomia, e essa acho que é uma representação muito, muito interessante aí desse desenvolvimento, né, que junta turismo, vinho, cultura, gastronomia. E tudo isso resulta o quê? Em prazer, né? Um prazer imenso da gente viver essa experiência aí, muitas vezes única, né, para a gente. A família da Acabe Gaze, né? Eu falo Gaze, gente, eu não sei, Geise, Gaze, enfim, de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira, que também foi fundada em 79, né? E o que é interessante é que ela foi fundada justamente naquele momento em que, lembra que eu comentei que se abriram para as multinacionais virem para o Brasil e começaram a desenvolver, né, trazer tecnologia, trazer uma nova forma de vinificação, de cuidar das plantas, né? E uma dessas pessoas que vieram, né, nessa leva de pessoas de fora do Brasil, é que acabou trazendo sua família para o Brasil e fundou essa vinícola também, né? Veio para trabalhar numa dessas multinacionais e acabou gostando tanto e começaram a desenvolver em Pinto Bandeira, encontraram ali condições ideais para começar a desenvolver uma vitivinicultura nessa região que não era conhecida, né? Que não era, ninguém tinha descoberto. Então, o que é interessante a gente perceber? Que assim como lá em 1500 descobriram o Brasil, mais recentemente, né, os estrangeiros começaram a descobrir essa potencialidade do vinho brasileiro. E depois os próprios brasileiros também começaram a descobrir essa potencialidade. Então, isso que eu acho que é importante dessa aula, a gente ficar com esse conceito, conceito não, mas essa visão, né, de que tudo isso está justamente acontecendo agora, né, agora que eu digo nesses últimos anos. E por isso que é tão interessante a gente estar participando, né, desse movimento. Miolo. A Miolo, vocês percebem uma coisa que é interessante na Miolo, né? Ela é uma vinícola antiga, sim, ela é do Vale dos Vinhedos, né? Ela existe como vinícola familiar desde 1897, e é familiar, ou seja, sim, local, familiar, mas ela somente em 1990 que começa com a mudança de gerações, né? Pai para filho, para neto, é que ela começa a comercializar seus vinhos, né? Então, é muito recente, em 1990, ela começa a comercializar, sair daquela produção ali local, familiar, e começa a comercializar. E olha onde ela chegou. A Miolo agora é o Wine Group, e ela tem a vinícola lá no Nordeste, ela tem várias vinícolas e parcerias internacionais. Isso foi uma mudança também de geração e de mentalidade dos netos, dos filhos, dos netos, que começaram a estudar fora, começaram a ir ver o mundo, começaram também a investir no negócio da família, viram aquilo como uma oportunidade de desenvolvimento. Então, isso também foi muito importante. O Brasil, a partir dos anos 90, se abriu para o mundo. Então, não é à toa que esse movimento todo que a gente está vendo agora, de abertura, de
tanto da gente receber também vinhos de fora, que antigamente não tinha isso, a gente não recebia tantos vinhos de fora, e esse intercâmbio de pessoas, né, do mundo do vinho, de visitas, de participação, de exportação, tudo isso aconteceu realmente depois dos anos 90, para nós aqui no Brasil, né, e isso tudo tem a ver com esse desenvolvimento, especialmente da Miolo, né, que ela acompanha muito essa questão, e de algumas outras também antigas, né, como, por exemplo, a Casa Valduga, que tem também 140 anos no Vale dos Vinhedos, e que também se posicionou como uma vinícola, assim, boutique, e que fazia vinhos que geralmente não chegavam nem a São Paulo, porque acabavam todos, iam sendo vendidos ali localmente, iam pelo Santa Catarina, Paraná, e já não chegavam em São Paulo. Eu me lembro disso porque acho que foi em 2002, mais ou menos, que numa feira de vinhos eu conheci, né, a Casa Valduga, degustei os vinhos, falei, gente, onde eu compro? Ah, tem que ligar para a gente lá no Sul, a gente manda uma caixa para você lá do Sul, porque aqui em São Paulo não vende. E é muito curioso a gente perceber isso, né, essa evolução toda, e isso que eu estou comentando, né, e do investimento que eles fizeram também nessas visitas, né, nas visitas de enoturismo, para poder recepcionar também turistas, né, que queiram conhecer tanto a produção quanto a cultura deles, né, no Sul, é muito gostoso. Peter Longo está em Garibaldi, mais de 100 anos. Percebam que a gente já tem muitas vinícolas centenárias, né? Sabe que lá na Rioja, na Espanha, eles têm também um grupo de vinícolas que eles atribuem, né, que eles dão esse título de vinícolas centenárias, mais de 100 anos, né, produzindo vinhos, e, enfim, com aquela tradição toda. E nós aqui no Brasil também temos aí nossas vinícolas centenárias, né? E a Peter Longo é uma dessas representantes aí, né, especialmente de espumantes, né, com desenvolvimento muito interessante aí numa gama muito grande de espumantes de vários níveis e muito premiada também. Salton, né, Salton era o vinho de garrafão por excelência, né, a gente sempre, né, avô, nas festinhas lá de criança, sempre tinha a vinícola Salton, era o vinho que não podia faltar, né, e também se desenvolveram muito, também criaram novas gamas de produto, passaram, né, a investir, a investir em outras uvas, tem projetos também bem diversificados. E fizeram um projeto de enoturismo muito importante também, com hotel, com toda uma questão de visitas, né, e de toda uma experiência aí, que o turista pode vivenciar lá dentro da vinícola. Então, né, com tudo que eles têm a oferecer. Então, é muito interessante. Ficam lá no Rio Grande do Sul, né, no Vale do Rio das Antas. E Casa Geraldo. Casa Geraldo é Andradas. Andradas é Minas Gerais, né? E eles têm 30 anos aí de experiência, né, em vinhos, e justamente eles estão cada vez mais se desenvolvendo nessa questão não só dos vinhos, mas também do enoturismo, né? Então, eles recebem turistas todos os finais de semana. Agora, a gente está aqui, quem assistir agora esse vídeo, só para vocês se posicionarem, a gente está gravando aqui ainda durante a pandemia, né? Então, agora que está se começando a poder fazer algumas viagens, a sair um pouco, né? Até então estava tudo fechado para essas visitações, mas sim, o posicionamento deles é justamente o desenvolvimento desses vinhos e também uma abertura para esse turismo. E fica muito perto aqui de São Paulo, porque é sul de Minas, né? Então, para quem está em São Paulo, é muito fácil de visitar. A gente tem também uma coisa interessante, que eu descobri, e tenho que ser sincera com vocês, que vocês são minhas amigas, eu ainda não encontrei esse vinho, Serra das Galés, aqui em São Paulo, também não vou dizer que eu não procurei, mas eu encontrei a informação de que estão vinificando lá em Goiás, né? E podem ver que as plantinhas são me parece bem novinhas ali, né? Então, muito interessante vocês verem que também para o Cerrado, ali para o Centro-Oeste, né, estão adentrando também, tem experiências aí positivas aí com as uvas. Então, é uma vinícola para a gente ter aí como
o C de curiosidade, aí acendendo luzinhas, né? Então, essa realmente me chamou a atenção. E é isso. Na verdade, aqui foi mais um panorama de vinhos que vocês possam estar aí encontrando, né, dessas vinícolas, e experimentando, degustando essas vinícolas, para a gente poder ter essa experiência e conhecer cada vez mais o nosso vinho brasileiro. Mas agora, eu gostaria da gente que a gente fizesse uma interação aqui, né? Que vocês pensassem, qual será o vinho das mulheres do vinho? Qual é o seu tipo de vinho brasileiro predileto? Né? Tipo de vinho brasileiro predileto, dentre os brasileiros. Né? Qual o seu produtor? Você tem algum produtor preferido que você já degustou e você gosta? Escrevam para mim aqui nos comentários. Eu vou começar a olhar aqui os comentários, né? Para a gente poder interagir, porque seria muito gostoso a gente justamente trocar um pouco essas nossas experiências. E eu estou lendo aqui, oi Nara, tudo bem? A Nara está aqui, a Célia. Rose, tudo bom? Quantos vinhos nós temos? Você não sabia que tínhamos tantos? Pois é, nós temos muito mais do que esses, e curiosamente, tem muita gente fazendo, assim, novos projetos, né? Com relação ao vinho, e projetos muito interessantes, sim, novos projetos aí que envolvem a produção. E gente jovem, né? O que é muito legal, porque aí renova, né? E sai um pouco fora de sempre do mesmo tipo, sempre a mesma coisa. Então, é muito legal. Quem já visitou vinícola brasileira aqui? Levanta a mão, não consigo ver vocês, mas levanta a mão aqui no comentário, bota uma mãozinha, fala eu, escreva eu, né? Qual vinícola vocês já visitaram? Quando? Né? E qual o último vinho brasileiro que vocês provaram? Estava bom? Não estava bom? Gostaram? Em que momento foi? Quero dar uma olhadinha aqui nesse chat, cadê? Deixa eu olhar aqui agora no chat para ver o que vocês me contam aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Hoje eu quero que vocês conversem comigo. Cecília, olá, minha amiga do vinho, querida. Olá. Sim, viu só? E olha, e outra coisa, né, Cecília? Tantas vinícolas brasileiras e em tantos lugares diferentes, né? Porque, tudo bem, a gente já falou do Rio Grande do Sul, a gente conhece mais a Miolo, a Salton, a Casa Valduga agora já ficou mais próximo, mas tem muitas mais outras, tá? Mas eu quis trazer uma amostra um pouquinho de cada, né? Então, lá do Nordeste, aqui de São Paulo, de Minas. Minas tem mais coisa, viu, gente? Minas tem muito mais para a gente garimpar. E do Sul, e da Campanha Gaúcha, que é uma região muito promissora também, quer dizer, já está com coisas muito boas. Vocês já degustaram algum vinho diferentão, assim, brasileiro? Ah, lá, Cecília, ela foi na Olivardo, em São Roque. Ah, então, a Olivardo é a que a Neuza também já foi. Na Olivardo, que é São Roque, é muito próxima daqui, né? Que dá justamente para ir fazer um passeio de um dia, né? Ah lá, vinhos excelentes. O que é gostoso também nessas vinícolas, eu já fui em Jundiaí, que eu fui na feira da uva e do vinho. Não é do vinho, é da uva, tá? Na verdade, a feira é a festa da uva, que é justamente porque eles são muito produtores de frutas. Porém, é interessante que lá dentro da festa da uva, que tem várias frutas, né? Jundiaí produz muitos tipos de frutas, o clima é muito propício. Então, tem uma área só dos vinhos. E aí tem vários produtores ali de vinhos. E aí, dentro dessa feira, a gente sai e pode visitar, né? Alguns desses produtores, eles fazem mini pacotes, né? Você paga ali uma taxa e eles levam você, que é muito pertinho, para visitar os produtores ali de Jundiaí, é muito legal. Rose conhece os espumantes da Perini, isso, Perini, alguns vinhos dos espumantes da Salton, Miolo, e gosta dos espumantes e tintos brasileiros.
Ah, muito bom, é verdade. A Perine é muito boa mesmo, muito boa mesmo. Nara, isso mesmo, olha lá. Isso mesmo, Nara. Nara, você que está aí pertinho do sul, eu sei que você é uma assídua frequentadora das vinícolas aí do sul, porque a Nara é do sul e ela está pertinho ali, né? Olha lá, Dom Guerino, Peterlongo, Miolo. Ai, muito legal. Quem mais conhece? Mais vinhos, quero escutar mais vinhos aí de vocês, quero todas me dizendo aí, né? Alguma uva de preferência de vocês? Dizem, depois até isso pode ser um tema também para a gente. Dizem assim que a Merlot, né? Quer dizer, dizem, é meio que constatado já isso, que a uva que melhor se adaptou ao nosso terroir em geral, tinta, foi a Merlot. A Merlot, ela conseguiu se adaptar muito melhor, né, do que outras uvas, resultando em vinhos muito finos, muito saborosos, muito aromáticos, muito de boa qualidade, né, de excelente qualidade realmente. Então, assim, dizem que a Merlot seria a nossa uva brasileira. Vocês concordam com isso? Porque assim como, por exemplo, né, a Malbec se adaptou na Argentina, a Taná se adaptou no Uruguai, a Carmenère acabou se adaptando no Chile, né? Cada país aí do Novo Mundo tem uma certa uva que representa, né, os vinhos, não são só aquelas uvas, né, mas representam. Então, assim, a Merlot seria a a nossa uva aqui brasileira. Será? O que é que vocês acham? Será? Será que nós teremos uma uva que represente nosso Brasil? Agora, uma coisa é certa, gente: um dos tipos de vinhos que representam o Brasil realmente são os espumantes, porque o terroir brasileiro e a adaptabilidade, né, e a qualidade também da produção aí dos nossos espumantes é o que nos trazem tanto reconhecimento e tantos prêmios, né, no exterior. O nosso espumante é, sem dúvida, muito bem pontuado e reconhecido como um espumante de muita qualidade, que não deixa nada aí a desejar aos estrangeiros. Então, assim, espumante é o nosso vinho brasileiro, né? O tipo de vinho brasileiro aí, por excelência. Meninas, mais coisinhas aqui no nosso chat? Cadê? Deixa eu atualizar aqui o chat. Eu fico aqui de olho. Perine, Olivar. Olivardo a gente não encontra aqui, né, Cecília? Aqui em São Paulo, acho que a gente não encontra, né? Para comprar. Eu comentei com vocês lá no grupo da Castalha que abriu uma lojinha de vinhos aqui perto de casa e eles trazem muitos vinhos interessantes de outros estados, trazem de Minas e eles trouxeram vinhos do Paraná. Vinhos do Paraná também, que é muito interessante. Ele estava me contando algumas vinícolas que fazem pouquinha produção também, mas que ele consegue trazer, né, para essa lojinha. Pisato. Ah, a Nara gosta da Pisato também. É só lá mesmo, né, Cecília? Muitas vezes a produção ela é menor e fica mais assim local. Mas você sabe que esse vinho do Paraná eu degustei e eu gostei muito, muito mesmo da qualidade deles, né? Assim como também degustei vinhos também de Minas, muito bons mesmo. Muito bem, meninas, mais comentários? Vão me comentando aqui, que tem mais um slide aqui para vocês. Então, é o seguinte, a gente tem, né, no Brasil, assim como nos outros países, sempre tem a questão do pessoal que regula, as associações que reúnem o pessoal do vinho, né, os organismos que regulam esse mercado, não é um mercado simplesmente solto, e existem bastante associações, e existe uma iniciativa, né, a promoção dos nossos vinhos do Brasil, frente ao exterior, né? Então, é muito interessante porque eles fizeram uma campanha aí para fomentar o vinho, né? Para fomentar o consumo de vinho. Isso, todos os países fazem muito isso, que é para ensinar, né, o público consumidor. Não é para fomentar, não vamos confundir, não é para fomentar
é a questão de beba, né? Beba indistintamente. É sempre beba com moderação. Inclusive, existe internacionalmente uma iniciativa chamada Beba com Moderação, que justamente quase todos os organismos, as vinícolas, e pessoas que estão do mundo do vinho, eles são associados a essa iniciativa, né? E colocam até o selinho, beba com moderação, né? Wine in moderation. Por quê? É para fomentar, sim, essa cultura, o vinho como um alimento, como uma coisa que faz bem, e não como uma coisa para fazer mal. Mas nós somos mulheres do vinho e nós sabemos muito bem disso, né? Afinal de contas, nós somos mulheres que sempre estamos aqui aprendendo para saber beber, né? Então, essa iniciativa foi muito interessante, que eu achei aqui uma dessas peças, né? Onde eles apresentam justamente essa ideia, né? De como beber o nosso vinho. Então, deixa eu ver aqui se vai funcionar. Para garantir que o vinho preserve as suas características, a garrafa deve ser mantida na posição horizontal, longe da luz e do barulho. A escolha da taça adequada também é fundamental para a apreciação completa da bebida. Antes de provar, é importante girar a taça para oxigenar o vinho e liberar seus aromas. Ao experimentar vinhos diferentes, limpe as papilas gustativas bebendo um pouco de água. O espumante brasileiro deve ser degustado a uma temperatura entre 6 e 8 graus. Lembre-se que harmonizar é tudo. Cada tipo de vinho combina com um prato específico. Em resumo, para beber um bom vinho brasileiro, você precisa seguir as regras. Ou não, né? Pela moderação. É isso aí, meninas. Beba com moderação e beba com inteligência e saber. Aqui. Então, para isso, pratique e aprenda. Aqui com a gente, na Escola das Mulheres do Vinho.